Bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Então, eu sou o professor Carlos e eu vou corrigir com vocês as atividades da semana anterior, né, que foram enviadas para casa. Vocês receberão aí em anexo a chave de correção dessas atividades, mas eu vou corrigi-las com vocês para que vocês entendam melhor, beleza? Bom, então vamos abrir na página 49 do livro didático, né, que foram passadas as páginas 49 até a 54, né, da 49 a 54. Então, na primeira questão, é para colocar V ou F para as afirmativas aí. A letra A diz que a água auxilia na manutenção do equilíbrio ambiental. É verdadeiro, né? A letra B, todos os seres vivos precisam de água na mesma quantidade. É falsa, né, essa afirmação. Por quê? Porque diferentes seres vivos têm diferentes necessidades de água. Cada ser vivo tem uma necessidade, né, específica de água, tá beleza? A letra C, os seres humanos têm cerca de 20% do seu peso corporal formado por água. Nós sabemos que não é assim, né? É bem mais. Os seres humanos, na verdade, têm cerca de 70% do seu peso corporal formado por água. Então, também é falsa. Então, vai lembrando de corrigir aí, né? A letra D diz que as pessoas precisam repor somente a água perdida pelo suor. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Também é falsa, né? Porque, na verdade, as pessoas precisam repor a água perdida pelo suor, sim, mas também a que são perdidas pela respiração, pela urina e pelas fezes, não somente pelo suor. E a letra E, né, letra E, que fala, nas grandes cidades o consumo de água é muito grande, com certeza, né? Quanto maior a cidade, maior o consumo de água, né? Então, ficou aí, VFF, FV. Bom, nós vamos para a questão 2 agora. 2, 3 e 4, na verdade, né? Não tem espaço para vocês colocarem no livro de vocês aí, né? Tem essa paginazinha indicando que é para vocês responderem, então, no caderno, tá beleza? Então, vamos responder essas questões aí. Questão 2 aí. As florestas tropicais abrigam grande diversidade de vida e um dos motivos é a sua grande disponibilidade de água. Já os desertos não têm tantas espécies por serem muito secos. Reflita sobre o assunto e responda a questão. Qual é a relação entre a disponibilidade de água e a quantidade de espécie em um determinado local? A relação diz respeito a que locais com maior disponibilidade de água, né, vai favorecer o estabelecimento de um número muito maior de espécies, né? Enquanto que em ambientes muito secos, né, só vai permitir então a sobrevivência de poucas espécies, né? Aquelas que vão se adaptar a essas condições, beleza? Bom, a questão 3 aí fala o seguinte, que ao viajar por uma estrada, um motorista para em uma bica de água cristalina e mata sua sede. Podemos dizer com certeza que a água que ele bebeu é potável? Por quê? Sim, por quê? Não, por quê? Né? E aí, o que vocês acham? Bom, a resposta com certeza é nós não podemos afirmar, né? Por quê? Porque a água pode estar contaminada por micro-organismos, né, que causam doenças. Para a gente dizer se a água é realmente potável, ela é potável, precisava ser feito o quê? Testes em laboratório, para confirmar, então, né, a veracidade dessa água potável aí, né, se ela é potável ou não. Beleza, gente? Bom, na questão 4 aí, é para nós observarmos, então, o gráfico, né, os dois gráficos abaixo. Né, um gráfico ele mostra o percentual de sistemas de abastecimento de água sem tratamento, e o outro mostra a taxa de internação por diarreia, por 100 mil habitantes. Tá? Então, a letra A pergunta aí, né? Qual a região com maior percentual de sistemas de abastecimento de água sem tratamento? Né? Então, nós vemos aí que é a região norte. Né? Qual a região com maior taxa de internação hospitalar de pessoas com diarreia? Também é a região norte. Tá? A letra C é pessoal aí. E a letra D, analisando os gráficos, o que você pode afirmar sobre a relação entre o acesso à água tratada e os casos de diarreia? Bom, o que nós podemos afirmar, né, é que nas regiões, né, aqui, ó, nas regiões onde
há maior percentual de sistemas de abastecimento sem tratamento de água, os casos de diarreia foram maiores também, né? Pois a diarreia é um sintoma de doenças que podem ser transmitidas pela água não tratada. Beleza, gente? Nós vamos para a página 50 agora, né? Tem um texto aí que a gente precisa ler, tá? Antes de responder as perguntinhas aí, beleza? Bom, a letra A, então, como a Amazônia influencia a quantidade de água nas cidades citadas aí no texto? Bom, as árvores da Amazônia bombeiam para a atmosfera a umidade que vai se transformar em chuvas nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Quanto maior o desmatamento, menos umidade, né? E, portanto, menos chuva. E sem chuva, a gente sabe que os reservatórios vão ficar o quê? Vazios e as torneiras secas, ok? A letra B. Como as árvores mantêm a umidade do ar? Bom, nós sabemos que as raízes profundas, né, das árvores, ela suga a água da terra, tá? Os troncos, então, vão funcionar como se fossem tubos, né? E pela transpiração das folhas, né, que acontece através das folhas, elas se encarregam, então, de espalhar a umidade na atmosfera. Então, o desmatamento, consequentemente, desmatou, diminui a umidade na atmosfera, tá? A letra C. Por que a preservação da Amazônia influencia todo o país, né? Porque, segundo o texto aí, a formação das chuvas que irrigam os solos e enchem rios e reservatórios de várias regiões brasileiras depende desse bombeamento de água para a atmosfera, que é feito pelas grandes árvores da Amazônia. Bom, vamos agora para a página 51, né, hora do estudo aí. Questão 1 aí, para nós analisarmos essa teia trófica aí, tá? Onde o tatu está presente, né? E esses números aí representam outras espécies, né? E essas setas, elas indicam então aí pra gente a transferência, né, de energia através do ecossistema, tá ok? Bom, então no item 1 aí, tá falando o seguinte: essa espécie de tatu, ela é herbívora somente, carnívora, onívora, saprófaga, produtora? Nós sabemos que, pelo que nós estudamos, que ela provavelmente ela é onívora, tá? Pois ela se alimenta tanto de animais quanto de vegetais, tá? E o item 2 aí, um exemplo de uma cadeia alimentar longa. Desses itens aí, qual deles aí representa uma cadeia alimentar longa? É a letra D, marquem a letra D, né? Por que a letra D, né? A espécie 1 se alimenta da espécie 4, que se alimenta do tatu, que se alimenta da espécie 2, que se alimenta da espécie 13. Então, essa aí é uma cadeia alimentar longa, né? Bem longa aí. Então, a letra D, ok? Vamos agora para a questão 2 dessa mesma página. Bom, a questão 2, então, pede para a gente analisar essa teia alimentar aí e imaginar o que poderia acontecer a esse ecossistema aí se ocorresse as seguintes situações. Então vamos ler algumas situações aí para a gente ver o que poderia acontecer, né, diante das situações que nós leremos agora. A letra A diz que uma nuvem de gafanhotos destruiu a plantação de trigo. Se os gafanhotos destruíram o trigo, consequentemente, o que vai acontecer? A quantidade de ratos e corujas irão diminuir, porque os ratos se alimentavam desse trigo que os gafanhotos consumiram e as corujas se alimentavam, né, desses ratos que se alimentavam desse trigo que não tem mais, beleza? A letra B, chuvas intensas nos meses de verão favoreceram o desenvolvimento de pulgões. Então os pulgões aumentaram a quantidade por conta das chuvas intensas, né? Consequentemente, aumentou a quantidade de pulgão, vai diminuir a quantidade de limão e de trigo, tá? E vai aumentar a quantidade de joaninha e de aranha, ok? A letra D fala que uma doença dizimou as raposas. Desculpa, a letra C diz que a falta de alimentos afastou pássaros da região. Então, se os passarinhos foram eliminados dessa região por falta de alimento, consequentemente, irá aumentar
a quantidade de todas as espécies, né, que serviam de alimento para esses passarinhos. Tá? A letra B. D. Uma doença dizimou as raposas. Então, se as raposas foram dizimadas por conta de uma doença, vai aumentar a quantidade de lagartos, né? E vai diminuir a quantidade de gafanhotos. Sobrou então para os gafanhotos aí, né? Porque então fala que a população de cobras foi prejudicada pela ação predatória das aves de rapina. Aves de rapina são aves que raptam, né? Que pegam rapidamente com suas garras, né, a sua presa, tá? Então está dizendo aí que as cobras elas foram prejudicadas pela ação predatória então dessas aves aí. Bom, se as cobras então se diminuir então a quantidade de cobras aí, então o que vai acontecer? Aumentará consequentemente a quantidade, diminuiu as cobras, né, que se alimentavam das corujas, automaticamente o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de corujas aí e vai diminuir a quantidade de ratos e de gafanhotos, né? De gafanhotos, ok? A letra F. Uma indústria despejou lixo tóxico no rio. Se despejou, então, lixo tóxico no rio aí, vai acontecer o quê? Vai diminuir a quantidade de peixes, né? E de ariranhas aí. E de outras espécies aí que dependem desses animais, tá? Também vai afetar a quantidade de algas, tá ok? A letra G. Cobras que se alimentam de ovos invadiram a região. O que vai acontecer então aí? Vai diminuir o número de quê? De corujas, né? Cobras que se alimentam de ovos invadiram a região. Vai diminuir a quantidade de corujas, tá? E de passarinhos, tá? Vai diminuir a quantidade de corujas e de passarinhos, tá ok? E vai aumentar a quantidade de quê? De ratos. Porque se vai diminuir coruja, vai aumentar ratos, né? E de aranhas. Porque se vai diminuir passarinhos, vai aumentar aranhas, tá? A letra H. Uma seca prolongada deixou o nível do rio muito baixo. Com isso, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de peixes e ariranhas, tá ok? E a última questão, letra I, um grupo de caçadores matou muitos jacarés na região. O que vai acontecer então? Matou muitos jacarés. Automaticamente vai aumentar a quantidade de ariranhas aí e vai diminuir a quantidade de peixes, tá? Bom, a questão 3 aí é para nós analisarmos então essa teia alimentar aí que está do lado, né? Formada por várias cadeias, e marcarmos então a opção correta, ok? Bom, então a opção, analisando aí pelos exercícios anteriores, vocês já puderam pegar o jeitinho aí, né? Que nós podemos marcar como correto aí é a letra A, que diz que a cobra, ela poderá ser consumidor secundário ou terciário, né? Então a cobra, ela pode ser um consumidor secundário, como também pode ser um consumidor terciário, ok? Então essa afirmação aí está correta, ok? Bom, a questão 4. O ser humano polui a atmosfera de diversas formas. Entretanto, a poluição do ar também tem suas fontes naturais. Para assinalar então as alternativas que citam fontes naturais de poluição. Quais são os itens aí que nós devemos marcar, né? Que são fontes naturais de poluição. A letra A é, sim, uma tempestade de areia no deserto. É uma poluição de fonte natural, né? O vento que arrasta poeira no solo, também, pode marcar. A erupção de um vulcão expelindo muita fumaça e gases tóxicos, também, né? A gente não pode deter, a gente não pode prever, tá? E a letra D, o aumento da frota de veículos automotivos nas grandes cidades. Aí não é, né, uma fonte natural, ok? Então, marcamos então a A, B e C. A questão 5 está falando para a gente o seguinte: a utilização de combustíveis fósseis, como gasolina e óleo diesel, bem como queimadas, contribui para que vários compostos químicos retornem à atmosfera. O ciclo biogeoquímico que mais se relaciona a esses eventos que eu acabei de ler aí, qual é o ciclo dos que nós estudamos? Qual é o ciclo que mais se enquadra, que mais se encaixa aí? Né? É o ciclo do
carbono. É a letra C. Então, podem marcar aí, ok? Vamos agora para a página 53. Questão 6 na página 53 aí. É para a gente marcar, né, segundo esse ciclo aí do carbono, que está do ladinho aí, né, ciclo do carbono da biosfera, que está do ladinho aí, é para a gente marcar, né, em relação às etapas desse ciclo, a afirmação correta aí, tá? Então, a afirmação correta é a letra C. A letra C, que diz que no número 3 aqui, há consumo de glicose, né, pelos seres aqui autótrofos, né, e oxigênio, tá? Então, no número 3, é correto afirmar, então, que há consumo de glicose e oxigênio. Então, marquem, por favor, a letra C. Bom, a questão 7 aí é pessoal, para vocês montarem, então, um texto, pequeno texto, imaginando qual o caminho, né? Fazendo uma historinha, contando o caminho de uma gota que cai durante a chuva, né? Passa pelo corpo de uma criança, né? E volta novamente depois a formar uma nuvem, ok? Então, é pessoal esse textinho aí, tá bom? A questão 8 aí fala pra gente que o Centro de Informação em Saúde para os Viajantes orienta de que modo turistas podem reduzir o risco de contrair doenças durante as viagens. Entre as orientações encontramos não consumir bebidas, sucos, sorvetes, gelo ou qualquer tipo de alimento adquirido com vendedores ambulantes. E é para justificar esse tipo de advertência. Bom, então o que nós temos que responder aí? Nós sabemos que a água usada para produzir bebidas, suco, sorvete, gelo e outros alimentos podem estar contaminados por micro-organismos causadores de doença. Então, esses vendedores ambulantes que ficam na rua vendendo, né, é meio perigoso, porque nós não sabemos a procedência, né, da água que foi utilizada para fazer esse suco, esse sorvete, esse gelo, né, que pode estar contaminado com micro-organismos aí e vai causar doenças então. Então, é uma orientação, né, que todos nós, né, que viajamos precisamos então seguir aí, ok? A questão 9 pede para nós observarmos um cartaz onde mostra os principais sintomas de 3 doenças que têm algo em comum aí, tá? Zika vírus, chikungunya e dengue. E respondemos 2 questõezinhas aí. A letra A pergunta qual a forma de transmissão dessas doenças. Acontece, né, nós sabemos, pela picada do mosquito Aedes aegypti. E a letra B, o que cada um de nós pode fazer para diminuir a ocorrência dessas doenças. Então, o que a gente tem que fazer? É evitar depósitos de água parada, né, limpar pátios, cobrir caixas d'água e não jogar lixo em terrenos baldios. Bom, gente, vamos partir para a última página, então, da nossa chave de correção, que está na página 54 e que começa aí pela questão 10. Bom, nós lemos um texto e respondemos umas perguntinhas aí, umas questões em seguida. A letra A pergunta qual é a importância das florestas para o ciclo da água. Bom, nós sabemos que as plantas absorvem, retêm e também liberam água. Com isso, então, auxilia na formação das nuvens. Então, aí está a importância, então. Ok? A letra B, segundo os indígenas, o que acontece nos anos que ocorrem mais queimadas e desmatamentos? O que acontece, segundo o textinho aí? A colheita atrasa e há pouco alimento. Tá? E a letra C, qual é a relação entre chuvas e boa colheita? A relação que as plantas necessitam da água para crescer e se desenvolver. Sem água, a produtividade das lavouras fica comprometida. Vamos então aí para a última questão dessa página, a questão 11 da página 54, onde após nós lermos esse texto aí, nós vamos assinalar as alternativas que indicam maneiras de se evitar doenças transmitidas pelo ar ou pela água. Ok? A letra A, então, essa afirmativa fala o seguinte: lavar bem as mãos sempre que necessário. Com certeza, né? Vamos marcar porque nós devemos lavar bem as mãos sempre que necessário. A letra B, manter os ambientes bem arejados. Vamos marcar também. Os ambientes precisam estar bem arejados, com ar circulando, né? A letra C, consumir sempre água tratada. Vamos marcar.
Por quê? Porque é recomendado, né? Nós temos que consumir água potável, uma água de boa qualidade, né? Sem a presença de micro-organismos. A letra D, utilizar apenas álcool gel para higienizar as mãos e os objetos. Não vamos marcar, porque não é apenas álcool gel que nós devemos usar para higienizar as mãos e os objetos. Podemos utilizar, né, também, por exemplo, sabão. Então, não é apenas o álcool gel. A letra E, utilizar combustíveis menos poluentes. Vamos marcar porque, com certeza, nós devemos utilizar, né, combustíveis aí menos poluentes nos nossos veículos aí, né? A letra F, não fumar e não se expor à fumaça do cigarro. Vamos marcar porque nós não devemos realmente fumar e nem ficar expostos à fumaça de quem fuma, porque quem fica exposto, né, é chamado de fumante passivo, né, e sofre as consequências da mesma forma. Okay? Então não devemos nem fumar e nem ficar expostos à fumaça de quem fuma. A letra G, manter as janelas fechadas durante o inverno. Não vamos marcar, porque pelo contrário, nós temos que manter as janelas abertas mesmo durante o inverno. A letra H, manter a casa e a sala de aula bem limpas e higienizadas. Vamos marcar porque é isso aí, é uma dica corretíssima, né? E a última aí, a letra I, impedir a entrada da luz solar nos ambientes. Não vamos marcar, por quê? Porque nós devemos deixar que a luz solar entre nos ambientes, ok? Então nós marcamos então a letra A, B, C, E, F e H, ok? Terminamos então aqui a correção das atividades que foram enviadas para vocês nessa terceira semana. Né? Espero que todos tenham acertado, né? Que vocês tenham acertado tudo, né? De preferência. E é isso, galera. Até a próxima, então. Um grande abraço.